Para essa primeira fase, eu estou otimista para a libertação dos reféns israelenses, nessa troca com prisioneiros palestinos e, momentaneamente, de forma temporária por enquanto, o fim do conflito. No médio e longo prazo, eu mantenho ainda uma enorme cautela sobre o que pode acontecer. Aliás, independentemente de Israel, dentro da faixa de Gaza, tiveram confrontos fortes hoje entre o Hamas e outras milícias dentro da faixa de Gaza. Morreram 27 pessoas, porque tem alguns clãs da faixa de Gaza que são armados, que foram armados por Israel ou se armaram de outra forma, que são adversários do Hamas, e está ocorrendo esses confrontos nesse momento. Quer dizer, continua a violência interna de uma certa forma. Em segundo lugar, não há nenhuma indicação de que o Hamas vai se desarmar, ainda mais tendo inimigos dentro da própria faixa de Gaza. Isso é um ponto que para o Netanyahu é fundamental. Se o Hamas não se desarmar, a guerra não termina. E o Hamas não vai se desarmar. Não vai se desarmar. A tendência do grupo é tentar fazer o que o Hezbollah faz no Líbano, e com mais complexidade, porque no Líbano o Hezbollah não se desarmou, embora o governo libanês queira que o Hezbollah se desarme. O governo libanês é opositor ao Hezbollah, não é pró-Israel, vamos diferenciar as coisas. Não é a favor de Israel o governo libanês, mas é contrário ao Hezbollah, mas não conseguiu desarmar. E Israel tampouco saiu do Líbano. Continua ocupando partes no sul do Líbano. Agora, Israel ocupa pequenas partes no sul do Líbano e o Hezbollah não está confrontando Israel nesse momento. Imagina na faixa de Gaza, que Israel controla mais do que a metade, controla tudo, né, 100%, mas ocupa militarmente ainda mais do que a metade depois desse recuo, e que não tem nenhuma... No Líbano tem o exército libanês, mas o Hamas não tem nenhuma outra força ali dentro que possa forçar o Hamas a se desarmar. Então, isso leva a crer que Israel também já deixou claro que não vai se retirar totalmente da faixa de Gaza. Então, em relação ao futuro, é para manter uma enorme cautela. Não é que já está definido que acabou. Em janeiro e fevereiro havia um enorme otimismo, porque a primeira fase foi implementada com sucesso. Os reféns foram libertados, houve cessação dos confrontos, depois acabou voltando à guerra. O que muda daquela época para agora é que a tendência é que não haja mais reféns israelenses, a tendência é que todos sejam libertados nessa segunda-feira, o que muda bastante a dinâmica do conflito. Mas não significa que a guerra, paz, eu já expliquei, paz nem se fala em paz. O cessar-fogo, por enquanto, é temporário, não é definitivo. Pode vir a se tornar definitivo, mas os obstáculos são enormes pela frente, por causa do Hamas negar a se desarmar e porque também Israel se nega